Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos estar dando continuidade à nossa aula aqui do curso de Química. Nesse momento nós vamos estar tratando agora sobre estrutura atômica. Nós já vimos na nossa última aula, falamos sobre os modelos atômicos, tá bom? Quem foram os pioneiros e criaram os principais modelos do átomo. Nesse exato momento, nós vamos começar a falar um pouco sobre a estrutura do átomo para dar continuidade ao nosso assunto e caminhar para a distribuição eletrônica, tabela periódica, ligações químicas e outros assuntos dentro da química geral. Tudo bem? Então vamos lá, vamos estar dando continuidade à parte de estrutura atômica. Olha só, primeiro ponto importantíssimo. Deixa eu colocar a caneta aqui. Deixa eu botar uma caneta azul, claro, que eu sempre estou utilizando ela, né? Estrutura atômica. Qual é a estrutura do átomo? Ó, nós temos aqui o átomo com um núcleo. Tá vendo? O átomo que nós já vimos que tem um núcleo. Dentro deste núcleo, nós temos os prótons, que tem carga positiva. E os nêutrons, anote isso, dentro do núcleo, lá no núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons, tá bom? Então eles aqui, ó. Prótons e nêutrons. Os prótons apresentam cargas positivas e os nêutrons não têm carga, tá? Prestem bastante atenção que essa aula é de extrema importância para a continuidade do nosso assunto. Ao redor do núcleo, rotacionando de forma elíptica, como nós já vimos, tá bom? Nós temos os elétrons, que está localizado na eletrosfera. Olha os elétrons aqui. Elétrons que estão localizados na eletrosfera. Os elétrons apresentam cargas negativas. E observe que existe uma atração entre o núcleo e entre os elétrons na eletrosfera. Por quê? Porque eles apresentam cargas diferentes. E nós já aprendemos em aulas passadas que sinais com cargas contrárias tendem a se atrair. Essa colocação que eu estou fazendo agora vai ser de extrema importância mais à frente. Então grave ela. Cargas contrárias se atraem. Beleza? Então, inicialmente, na estrutura do átomo, nós temos o átomo, tá? Com o núcleo, que apresenta lá no núcleo prótons de carga positiva, nêutrons sem carga nenhuma e elétrons com carga negativa. Tá ok? Beleza? Só para você ter noção da dimensão da diferença entre eletrosfera e núcleo, o núcleo ele é muito menor do que a eletrosfera, mas tem uma importância tal, tão quanto. O núcleo, ele, imagina se fosse um estádio de futebol, a bola de futebol no centro do estádio é o núcleo. E o restante do estádio é a eletrosfera. Mas a eletrosfera é uma região no vácuo ali, que eu posso encontrar elétrons e tal, onde tem orbitais. E o núcleo é uma parte pontual, onde eu tenho partículas subatômicas ali. Inicialmente eu vou falar que nós temos os prótons e os nêutrons, tá bom? Então o nome não é à toa, é núcleo porque é uma das partes mais importantes do átomo, sim. E a massa do átomo, grave agora que vai o ouro, a massa do átomo se encontra no núcleo do átomo. Mas, professor, a eletrosfera é absurdamente maior do que o núcleo. Sim, mas é um espaço ali, que nós encontramos alguns elétrons, e os elétrons têm massa? Tem massa. Mas a massa do elétron é uma massa tão pequena que nós dizemos que é uma massa desprezível, pelo menos a nível médio. Nós não consideramos muito a massa do elétron para encontrar a massa do átomo. Então eu posso fazer uma afirmação, que a massa do átomo se encontra no núcleo. Grave agora. E quem é que está no núcleo? Prótons e nêutrons. Pegou essa parte inicial? Vamos prosseguir. Olhe bem. Simbolizando aqui um elemento químico com essa letra E. Observe bem. Aqui em cima, ou de um lado ou de outro, não importa, eu vou ter essa letra A aqui. A letra A representa o número de massa, tá?
Muitas vezes você vai ver a representação no seu colégio assim, ó, X. O professor vai colocar assim, ó, A e Z. O professor vai colocar isso. Tanto faz, tá bom? X é o elemento químico qualquer. Carbono, hidrogênio, tá? Aqui estou chamando de X, aqui estou chamando de E, independente. A é a massa do elemento. A é a massa do elemento. E a massa do átomo é encontrado onde, pessoal? A massa do átomo, já falei para você que é encontrado no núcleo do átomo. A massa do átomo é encontrada no núcleo. Portanto, eu posso dizer que a massa referente a esse átomo, o número de massa A, se eu quero encontrar o número de massa A, basta eu somar as partículas que estão no núcleo. E quem está no núcleo? Prótons mais nêutrons, acabou. Então, se eu somo o número de prótons e o número de nêutrons que está no núcleo do elemento, eu sei qual é a massa desse elemento. Ok para vocês? Beleza? Então, a massa de um elemento químico se encontra no núcleo. É a soma de prótons mais nêutrons. Muito bem. Ô professor, e quem é esse tal de Z aqui? Z. Esse Z é o número atômico, tá? Olha aqui. Z é o número atômico. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Então, Z é a mesma coisa, é o mesmo indivíduo, é a mesma partícula, tá? Só recebe um nome diferente. Z, letra Z, número atômico, mas na realidade ele é o número de prótons. Exemplo, se eu tenho um elemento químico com número atômico 10, quantos prótons ele tem? 10. Beleza? Z, número atômico, nada mais, nada menos é do que o número de prótons. Mas por que ele recebe esse nome, número atômico? Qual é a importância dele? A importância dele é a seguinte, é uma importância magnífica. Cada elemento químico apresenta seu próprio número atômico. Como assim, professor? Cada elemento químico tem o seu próprio número atômico, o seu próprio número de prótons. Não existe repetições. Por isso que eu costumo dizer que o número atômico Z, que é o número de prótons, P, eu chamo ele de identidade do elemento. Porque, por exemplo, se um elemento químico tem número atômico 6, vai lá na tabela periódica, caso você tenha dúvida, procure lá. Número atômico, o carbono, número atômico 6. Você não vai encontrar em nenhum outro canto na tabela outro elemento químico que apresente número atômico 6. Esse número atômico, esse número de prótons que está dentro do núcleo, ele faz referência apenas ao carbono. Se você modifica, presta atenção, pessoal. Se você modifica o número de prótons de um átomo, você modifica o átomo, o elemento químico muda. Por exemplo, o número atômico 6 faz referência ao carbono. Carbono, número atômico 6. Carbono, aí tem número atômico 6. Só ele. Se por um acaso eu modificar e colocar mais um número de prótons aí no núcleo, eu vou deixar de ser o carbono e vou passar a ser outro elemento químico. Eu vou ser o nitrogênio, que tem número atômico 7. Beleza? Modifiquei, botei mais um próton no núcleo. Vou mudar o elemento químico. Eu vou ser o oxigênio, que tem número atômico 8. E assim sucessivamente. Beleza? Se eu modifico, grave isso, se eu modifico o número atômico, eu modifico o elemento químico. Por quê, professor? Porque o número atômico é a identidade do elemento. Assim como eu tenho a identidade, o número de identidade, que só vai acusar a mim, não vai acusar outra pessoa. Se eu pegar o número da minha identidade, tem que acusar Francisco Coutinho. É um número pessoal, intransferível. É a mesma coisa o número atômico, o número de prótons de cada elemento. É um número individual de cada elemento e intransferível. Simbolizam aquele elemento químico. Beleza? Pegou isso aí? Top! Então, ó, show de bola, né? Aqui nós colocamos a atomicidade, ou seja, o número de átomos. Por exemplo, se tivesse
aqui embaixo, E2. O que significa E2? Eu tenho dois E. Um E ligado a outro E. Isso é a atomicidade, é o número de átomos. Aqui é o número atômico, que é o número de prótons. Aqui seria a atomicidade, o número de átomos que eu tenho ligado. Aqui a carga, tá bom? Essa carga pode ser positiva ou negativa, mas isso a gente vai falar depois. Eu não quero falar agora dos íons não, tá? Aí são as cargas. Isso aqui é para você ter uma visão geral da estrutura do elemento químico. Como eu posso simbolizar ele para você. Beleza? Então eu tenho o número de massa, que é prótons mais nêutrons. Eu tenho o número atômico, que é o número de prótons. Eu tenho a atomicidade, que é o número de átomos ligados entre si. E eu tenho a carga, pode ser positiva ou negativa. Inicialmente é só para você ter uma noção de como identificar. A gente vai, nessa aula ainda, a gente vai aumentando esse nível. Beleza? Conseguiu ter essa noção de como identificar o elemento? Show de bola. Olhe para cá. De novo, como eu tinha dito para vocês, olhe bem. A é o número de massa. Z é o número atômico. Beleza? Pessoal, o professor tem que ficar decorando que A fica embaixo, Z fica em cima? Não precisa. É só você saber que A é sempre maior do que Z. Por quê? Porque observe. Z sozinho é o número de prótons. A é o número de prótons mais o número de nêutrons. Consequentemente, a maioria abundante, 99,9% das vezes, o número de massa vai ser maior que o número atômico. Beleza? Só serão iguais se eu não tiver nenhum nêutron. Isso é coerente, tá bom? Então aqui de novo a identificação, ó. Tá vendo só? Z é o número atômico, que corresponde ao número de prótons. N é o número de nêutrons, né? E A é a massa atômica, é a massa do átomo. A é a massa do átomo. E como é que eu encontro a massa do átomo? Número de prótons, que é Z, pode ser Z também, né? Mais o número de nêutrons. Por quê? Porque a massa do átomo se encontra no núcleo do átomo. Não porque os elétrons não apresentem massa, mas porque a massa dos elétrons é tão pequena que nós consideramos desprezíveis. Lembra disso? Show de bola. Show de bola. Caracterizou? Teve essa noção aí? Olhe para cá. Agora nós vamos estar caminhando para um ponto muito importante. Você tem que identificar, tá? Como o átomo é neutro. Agora calma. Agora deixa eu amarrar o cabelo aqui para a gente poder batalhar nessa guerra aí agora. Atenção total, viu? Atenção total. Olhe para aqui, veja. Pessoal, um átomo neutro significa dizer que as suas cargas estão na mesma quantidade. Ou seja, o número de cargas positivas está na mesma quantidade que o número de cargas negativas. Então, eles se anulam. Então, a carga final vai ser zero. Esse átomo vai ser neutro. Não, professor. Não consegui entender. Então, tá bom. Vamos lá. Vamos ver a definição aqui. Eu vou dar um exemplo para você. Átomo neutro, normalmente, o átomo apresenta número de elétrons, carga negativa, igual ao número de prótons, carga positiva, estando eletricamente neutro. Portanto, apresenta nenhuma propriedade elétrica. Ou seja, olha para cá, exemplo. Veja só. Eu tenho um elemento químico aqui. Já vou botar o carbono. Carbono. Número de massa 12. Número atômico 6. Ótimo. Primeiro passo. Você está vendo alguma carga positiva ou negativa nesse átomo? Não, você não está vendo. Não tem carga positiva nem negativa. O que isso implica dizer? Implica dizer que esse átomo é neutro. E o que quer dizer átomo neutro? Quer dizer que o número de prótons está na mesma quantidade que o número de elétrons. Porque uma carga positiva anula uma carga negativa. Então, se eles estão na mesma quantidade, a carga final, a carga resultante vai ser quanto? Zero. Então, se ele não tem carga nem positiva nem negativa,
a carga dele é neutra. Então ele é um átomo neutro. Grave isso. Por exemplo, se eu pergunto a você qual é o número de prótons desse carbono, tu já sabe. Se aqui é o número atômico, o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Logo, o número de prótons vai ser 6. E se eu não tenho carga nenhuma aqui por cima, ó, nem positiva, nem negativa, nem nada, esse átomo é neutro. Logo, se eu tenho 6 prótons, quantos elétrons eu vou ter? 6 também. 6 também. Beleza? O diferencial está olhar se o átomo apresenta carga. Por exemplo, esse camarada, se tivesse aqui assim, ó, ele podia ter carga positiva ou ele poderia ter carga negativa. Se você observar a presença de cargas, aí a sua observação vai ser outra. Você não vai afirmar que esse átomo está neutro. Eu só quero fazer essa observação para você. Eu vou explicar daqui a pouco a presença dessas cargas. Mas eu quero que inicialmente você identifique o que é um átomo neutro. Beleza? Top! Porque isso vai ser de extrema importância quando a gente estiver falando de distribuição eletrônica. As questões, elas não vão dizer número de elétrons, não. Você vai ter que entender, tá bom? Quando ele é neutro, que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Beleza? Presta atenção. Então, se eu não tenho carga nem positiva, nem negativa, eu estou dessa forma aqui, ó, sem carga nenhuma, sem medo de errar, você pode afirmar que este átomo é um átomo neutro. Sendo um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Beleza? Logo, a carga resultante é 0. Gravou isso aí? Pegou isso aí? Sabe identificar um átomo neutro agora? Show de bola. Agora sim, nós vamos falar de um átomo carregado eletronicamente. Esse átomo, ele já não é mais neutro. Esse átomo, ele pode ser carregado. Deixa eu ajeitar aqui, tá? A minha foto. Aqui diminuir para melhorar para vocês a visualização. Diminuir, eu nem preciso aparecer, né? Então, vou ficar bem pequenininho aqui para vocês. Ó, esse átomo que tem carga positiva ou negativa é chamado de íons. São chamados de íons. Átomos que apresentam cargas elétricas ou positiva ou negativa, ou seja, eles não são átomos neutros. Então, átomos que apresentam cargas elétricas positivas ou negativas são chamadas de íons, são chamados de íons. Agora temos dois tipos de íons. Vamos identificar esses dois tipos de íons que nós temos? Um, quando eu tiver carga positiva, e outro, quando eu tiver carga negativa. Vamos lá. Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Grife isso. Eles perderam ou ganharam elétrons. Você está observando que eu não estou mexendo no número de prótons? Nunca mexa no número de prótons. Volte essa aula 1000 vezes, se possível, e escute eu falando isso para você. Nunca mexa no número de prótons quando eu estiver fazendo reação química. Você só vai mexer lá em reação nuclear, que não é o caso aqui. Nunca mexa no número de prótons. Porque se você mexe no número de prótons, eu já falei no início da aula, você vai modificar o elemento químico. E eu não quero modificar elemento químico, beleza? Então eu só vou mexer no número de elétrons. Ou eu vou ganhar elétron, ou eu vou perder elétron. Simples assim. Beleza? Anotou isso aí? Como é que eu formo os íons? Ou eu ganho elétron, de natureza negativa, ou eu perco elétron. Beleza? Top. Show de bola. Em razão dessas reações, eles se classificam como ânions e como cátions. Ó, os cátions são átomos que perderam elétron. Quem perde elétron se torna um cátion com carga positiva. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Então, quem tem carga positiva são os íons
conhecido como cátions. Cátions, carga positiva, porque perderam o elétron. Perderam elétron. Quem perde elétron se torna positivo. Eu vou lhe mostrar daqui a pouco o porquê. Em contrapartida, os átomos que adquirem cargas negativas são conhecidos como ânions. Tá? Ânions. Olha aqui, ânions. Que lindo, né? Os ânions, eles têm cargas negativas porque eles ganham elétron. Eles ganharam elétron, tá? Eles ganharam elétron. Tá um calor aqui. Beleza? Então, grave isso. Grave isso. Átomo que tem carga positiva é porque perdeu elétron. Se eu perco elétron, eu fico positivo. Átomos que têm cargas negativas é porque ganharam elétron. Se eu ganho elétron, eu fico negativo. Beleza? Então, vê só. Aí nós temos aqui, ó, esse exemplo aqui. O átomo neutro. Observe que o átomo neutro está com a mesma quantidade de prótons. Tá vendo? Ó, 3 prótons no núcleo, 3 prótons e 3 elétrons. Ele está neutro. Ele está neutro. Veja, próton igual a elétron, está neutro. Mas observe agora que ele ganha um elétron. Ele ganha elétron. Agora eu tenho mais elétrons do que prótons. Ou seja, eu vou adquirir uma carga negativa. Eu vou provar para você por quê. Ó, se eu tenho 3 prótons de carga positiva, e antigamente eu tinha 3 elétrons de carga negativa, mais 3 menos 3 vai dar uma carga final de quanto? De 0. Então ele é neutro. Então aqui ele está neutro. Do outro lado, ele diz, eu tenho 3 prótons, até porque eu não mexo no número de prótons, lembra? 3 prótons. Só que agora eu ganhei um elétron. Eu não tenho mais 3 elétrons. Eu ganhei um elétron. Eu tenho a carguinha negativa, né? 4 elétrons. Quando eu fizer mais 3 menos 4, vai sobrar quem? Vai sobrar menos 1. Você está vendo? Mais 3 menos 4, sobra quem? Menos 1. Então significa dizer que esse átomo adquiriu uma carga negativa de menos 1. Ou apenas o sinal de menos. Simboliza menos 1 também. Ok para vocês? Então, quando eu ganho elétron, eu fico negativo. Porque eu tenho mais cargas negativas do que cargas positivas. Em contrapartida, dá uma olhadinha lá na geração de cátion. Eu tenho átomo neutro aqui de novo. Ó. 3 prótons e 3 elétrons. 3 elétrons. Tá vendo aqui? Tá vendo só? Que átomo neutro. 3 prótons e 3 elétrons. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Top. Então a carga dele vai ser 0. Por isso que ele é um átomo neutro. Beleza? Em contrapartida, olha que agora ele, em vez de ganhar, ele perdeu o elétron. Como eu coloquei aqui em cima, tá vendo? Quem perde elétron se transforma num cátion que tem carga positiva. Olha, agora eu perdi elétron. Agora eu continuo com os mesmos 3 prótons, que eu não mexo no número de prótons. 3 prótons. E agora eu tenho, já que eu perdi um elétron, eu só tenho 2 elétrons. Se eu fizer a diferença 3 menos 2, vai sobrar uma carguinha de quanto? De mais 1. Ou simplesmente mais, que simboliza mais 1 também. Então, quando eu perco elétron, eu adquiro carga positiva. Por quê? Porque o número de prótons, que é positivo, vai estar em maior quantidade que o número de elétrons, que é negativo. Você consegue enxergar isso agora? Você conseguiu visualizar? Se não, você volta um pouquinho a aula e vê de novo, tá bom? Presta atenção. Eu vou ser um cátion, carga positiva. Quando eu perco o elétron, eu me transformo num cátion positivo.
Eu vou ser um ânion negativo quando eu ganho um elétron. Eu ganhei elétron, eu fico negativo. Beleza? Top das galáxias? Então é assim que nós temos aí a formação dos íons, cátions e ânions. Beleza? Então tem que saber identificar o átomo neutro e tem que saber identificar o número de elétrons quando ele for cátion e ânion. Top das galáxias? Olha aqui um exemplozinho bem básico para vocês, tá? Deixa eu ver como é que tá a minha carinha aqui, se não tá em cima do... Tá não, tá beleza. Deixa eu até aumentar minha carinha aqui agora, sabe? Pra vocês me verem melhor. Só pra me ver um pouquinho, só um pouquinho melhor de nada. Tá bom? Olha pra cá, volta, vê bem. Observe aqui. Aqui eu tenho ele neutro, vou chamar ele N. Ele tá neutro aqui, nessa bagaceira, neutro. Ou seja, um próton, um elétron. Então, número de próton igual ao número de elétron. Então, o átomo está neutro. Não tem carga nenhuma nessa bagaceira. Observe aqui que agora ele ganha um elétron. Então, eu vou ter um próton e 2 elétrons. Então, se eu ganho elétron, eu fico negativo. Então, eu adquiri uma carga negativa, -1. Do lado de cá, observe que eu só tinha um elétron. Eu perdi esse elétron. Então, eu tenho 0 elétron. Então, eu tenho um próton e 0 elétron. Qual é a carga final? 1 menos 0? 1. Então, eu vou ter uma carga positiva. Você está vendo só? Quando eu ganho elétron, eu fico negativo. Quando eu perco o elétron, eu fico positivo. Olha só aqui, já tem o quadro explicando aqui, ó. Número de prótons, um próton. Deixa eu botar aqui o marca-texto para vocês verem. Número de prótons, 1 e 1 para todos. 1 e 1 para todos, porque o número de prótons eu não mexo. Número de elétrons, do lado esquerdo eu tenho 0, porque eu tinha 1 antes, perdi, fiquei com 0. Quando eu era neutro, eu tinha 1 elétron, prótons e elétrons iguais. E quando eu fiquei negativo, eu ganhei mais um elétron. Então, eu tenho 2 elétrons e 1 próton. Como é que ficaria a conjectura das cargas? Do lado esquerdo, eu vou ter uma carga mais 1, um cátion. No meio, que é neutro, eu vou ter a carga 0, porque é neutro, prótons igual a elétrons. E do lado direito, eu vou ter uma carga -1, porque eu ganhei um elétron. Você consegue enxergar isso? Então, aqui eu tenho cátion, nêutron e ânion. Do jeitinho que eu expliquei para vocês. Tá bom? Tá beleza? Tá top das galáxias? Vamos continuar. Que esse assunto, ele é de extrema importância. Simbora. Olha o nome. Espécies isoeletrônicas. Pessoal, deixa eu grifar isso aqui para vocês. O termo iso, o prefixo iso, você sabe o que significa? Tem uma bugada aqui, deixa eu apagar. O prefixo iso significa igual. Isoeletrônicos significa dizer que são espécies distintas, qualquer espécie, espécies diferentes, porém que apresentam o mesmo número de elétrons. Caiu na tua prova, isso aqui é uma espécie isoeletrônica dessa. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que essas espécies podem ter tudo diferente, porém o número de elétrons é o mesmo. Então, o que é espécies isoeletrônicas na química? São espécies que apresentam o mesmo número de elétrons. Deixa eu demonstrar aqui para vocês terem uma noção geral, tá? Ó, observe. Aqui eu tenho um sódio, presta atenção agora como é que a gente vai identificar os elétrons. Agora precisa do conhecimento dos íons que nós acabamos de ver. Ó, o sódio tem número de massa 23, número atômico 11 e tem uma carguinha mais aqui, mais. O que significa essa carguinha mais aqui? Mais, carga positiva, mais, significa mais um. Significa dizer que ele perdeu um elétron. Lembra? Carga positiva perde elétron. Então significa dizer que ele perdeu um elétron.
Como é que eu vou descobrir quantos elétrons ele tem agora, professor? Calma. Faz a pergunta. Quando ele era neutro, o número de prótons não era igual ao número de elétrons? Você consegue lembrar disso? Era. Quem é o número de prótons? 11. Por quê, professor? Porque, meu filho, o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Então, se o número atômico é 11, o número de prótons também é 11. Consequentemente, quando ele era neutro, quantos elétrons ele tinha? 11. 11 elétrons. Ele tinha quando ele era neutro. Porque o número de prótons igual ao número de elétrons. Então, quando ele era neutro, ele tinha 11 elétrons. Mas a carguinha positiva que aí está dizendo que ele perdeu um elétron. Carga positiva, perde. Então, quando eu era neutro, eu tinha 11. Se eu perdi um elétron, quantos elétrons eu tenho agora? 10. Matei aqui a parada. Você consegue visualizar isso? Tenho 10. E quantos nêutrons? É só jogar naquela fórmula, né? Número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Aí você isora nêutrons. Nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons. Então, quem é nêutron? Nêutron é igual a... Quem é a massa? 23. 23 menos... Quem é o número de prótons? 11. 23 menos 11, o número de nêutrons é 12. Entendeu? Então, você pode identificar o número de nêutrons pela fórmula. Não era nem preciso a gente fazer esse cálculozinho para encontrar nêutrons. Eu só precisava encontrar o número de elétrons. Porque eu quero provar para vocês que o sódio mais, o oxigênio 2- e o neônio neutro, eles são isoeletrônicos. Ou seja, são elementos diferentes, mas que apresentam o mesmo número de elétrons. Mas foi bom que você aprendeu aí a calcular o número de nêutrons, pela formulazinha que a gente já explicou desde o início. Beleza? Top! Eu já sei que o sódio mais tem 10 elétrons. E o oxigênio 2-? O oxigênio 2- tem quantos elétrons, professor? Simples. Olha o número atômico. O número atômico é 8. O número atômico não é a mesma coisa que o número de prótons? É. Aí tu faz essa mesma pergunta. Quando ele era neutro, ele tinha o mesmo número de prótons, era igual ao número de elétrons. O número de prótons eu não mexo. Então, se eu tenho 8 prótons, quando ele era neutro, ele tinha 8 elétrons. Só que ele está dizendo que tem uma carguinha menos 2. Carga negativa está dizendo que ele está ganhando. Ganhando quanto? 2 elétrons. 2 menos 2 significa dizer que está ganhando. Se fosse 3 menos, está ganhando 3. 7 menos, está ganhando 7. Mas nesse caso aí, carga negativa 2 menos, ele está ganhando 2 elétrons. Então, lógico. Quando ele era neutro, 8 prótons, 8 elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, com a carga que está dizendo aí negativa, ele vai ter 10 elétrons agora. Porque carga negativa ganha elétron. Você consegue visualizar agora, encontrar isso? Muito bem. No neônio, eu não tenho carga nenhuma, pessoal. Já expliquei isso. Se eu não tenho carga positiva ou negativa nenhuma, significa dizer que este elemento é neutro. Logo, eu vou de cara. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Se eu tenho 10 prótons, eu tenho 10 elétrons. Observe que eu tenho átomos diferentes, porém com o mesmo número de elétrons. Não é que o sódio, o oxigênio e o neônio têm o mesmo número de elétrons. Eles não, mas o sódio mais, o oxigênio 2- e o neônio neutro, esses sim apresentam o mesmo número de elétrons. Consequentemente, eles são conhecidos como espécies isoeletrônicas. O bom dessa parte é que você agora conseguiu visualizar e conseguiu encontrar o número de elétrons quando ele for um cátion ou quando ele for um ânion. Beleza? Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo e assiste de novo. Se persistir a dúvida, pode falar diretamente comigo que eu vou lá e te explico
Se possível, eu faço até outra aula com você. Beleza? Top das galáxias? Mas eu creio que essa é a suficiente. Agora chegamos em um ponto de extrema importância. Caracterizar aqui os isótopos, os isóbaros e os isótonos. Tá bom? Opa! Eu já falei para vocês que o prefixo iso significa igual. Eu não falei para vocês isso? O prefixo iso significa igual. Antes de você começar essa parte aí, dá uma pausa no vídeo e vai beber uma aguinha. Depois volta e assiste, tá bom? Beleza, você já voltou, vamos continuar. Ó, o prefixo iso significa igual. Iso, igual. Isótopos, igual a alguma coisa. Isóbaros, igual a alguma coisa. Isótonos, igual a alguma coisa. Quem é essa alguma coisa? Veja bem. Isótopos é o mesmo elemento químico porque apresenta o mesmo número de prótons. Olha o P aqui, ó. Isótopos têm o mesmo número de prótons. Consequentemente, diferente número de massa e diferente número de nêutrons. Isóbaros, são elementos químicos diferentes que apresentam, olha o A não simboliza número de massa, né? Olha que lindo. Mesmo número de massa, os isóbaros têm o mesmo número de massa, diferente próton, diferente nêutron. Você é inteligente, já pegou a lógica. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Mesmo número de nêutrons, diferente prótons, diferente massa. Então você pode visualizar quem são isótopos, isóbaros e isótonos, encontrando os prótons, a massa e o número de nêutrons. Coisa que nós já aprendemos no início da aula. Você já sabe muito bem encontrar prótons, número de massa, número de nêutron, número de elétron. Foi isso que nós passamos a aula toda te ensinando. Agora que você já sabe identificar, encontrar os números de prótons, nêutrons, elétrons, de massa, nós podemos classificá-los. Tá bom? Então, vamos começar pelos isótopos. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico. Por quê? Por que são o mesmo elemento químico? Porque apresentam o mesmo número de prótons. Aí diferente número de massa e diferente número de nêutrons. Olha um exemplo aqui, tá? Eu vou ligar um pouquinho aqui o ventilador. Não sei nem se vai fazer um barulhozinho para você, mas é coisa pouca. Eu tô com calor. Ó, presta atenção. Isótopos. Então, isótopos, olha aqui, ó. O mesmo número atômico, o mesmo número de próton, filho. Consequentemente, eu vou ser o mesmo elemento químico, tá vendo? A e A. Só que o número de massa aqui é diferente, ó. 28 e aqui é 30. Consequentemente, o número de nêutrons também vai ser diferente. Beleza? Olha os isóbaros aqui, ó. Mesmo número de massa. Olha aqui, ó. Massa 28. Massa 28. Os números atômicos são diferentes, ó. 12 e 14. Por isso que eles são elementos químicos diferentes. Um é A, outro é B. Por quê? Porque se eu modifico o número atômico, o número de prótons, eu modifico o elemento químico. Lembra disso? Muito bem. Isótonos. Olhe bem. Número de massa diferente. 28 e 30. Diferente. Número atômico diferente. 12 e 14. Então são elementos químicos diferentes. Mas onde é que está o número de nêutron? É só você subtrair. Número de nêutron é o número de massa. Lembra disso? Menos o número atômico, o número de prótons. Tá bom? Aí é só subtrair. 28 menos 12. 30 menos 14. Vai dar quanto? Vai dar 16. Não é isso? Olha só que lindo. Então, ó, 28 menos 12. Quantos nêutrons eu vou ter? 16. Misericórdia, coisa horrível. Aqui, ó. 30 menos 14. Quantos nêutrons eu vou ter? 16. Então, ambos têm o mesmo número de nêutron, diferente massa e diferente número atômico.
Então eles são isótonos. Então nunca esqueça, para encontrar o número de nêutron, você tem que pegar o número de massa e subtrair do número de prótons. Beleza? Com isso, você consegue visualmente identificar o número de prótons, de nêutrons, tá bom? E de massa. Sabendo identificar cada um deles, você pode classificar como isótopos, mesmo número de prótons, isóbaro, mesmo número de massa, ou isótonos, mesmo número de nêutrons. Beleza? Pegou isso daí? Agora sim você está apto. Eu gosto dessa tabelinha. Essa tabelinha é bonita. Essa tabelinha é bonita. Vou aumentar aqui. Vou me aumentar aqui. Para você me ver mais de perto. Ó. Olha para cá. Olha que tabelinha linda. Isótopos. Mesmo número de prótons. Igual. Diferente número de massa e diferente número de nêutrons. Consequentemente, os isótopos, eu estou falando do mesmo elemento químico. Ponto. Isóbaros. Diferente número de prótons, mesmo número de massa e diferente número de nêutron. Eita bagaceira. Isótonos. Diferente número de próton, diferente número de massa e o mesmo número de nêutron. Faz até um joguinho da velha, né? A gente vai aqui, ó, cortando aqui assim, ó. Tá? Beleza? Pegou? Olha os exemplos aqui de novo, ó. Mesma coisa. Isótopos, ó, 12, 12. Mesmo número atômico, então é o mesmo elemento químico, A e A. Eu vou botar até aqui o laser, ó. 12 e 12, mesmo número de prótons, mesmo número atômico, 12 e 12. Então, são isótopos. Aí, número de massa é diferente. E é o mesmo elemento químico, tá? Isóbaros, ó, o mesmo número de massa, 28, 28. Já o número atômico e de nêutron é diferente. Se o número atômico é diferente, elementos químicos também diferentes, A e B. Isótonos, tá bom? Olha aqui, ó. Mesmo número de... Aqui colocaram meio mal assombrado. Nesse caso aqui, eles são isótopos também, né? Deixa eu modificar aqui, ó. Nesse caso, são isótopos também. Ou eu aqui de digitação. Se é 12 e 12, são isótopos. Mas se aqui fosse 10... 10, 14, né? Aí se aqui fosse 14, eles teriam o mesmo número de nêutron, beleza? Top das galáxias. Então, prótons, massa e nêutrons, tá bom? Isso aqui tá... É isso aqui não, não é 12, 12 não, viu? Porque se não fosse 12, 12, eles seriam o quê? Isótopos, beleza? Top das galáxias, já fiz essa ressalva aqui para vocês, fiquem ligados. Top! Chegou o momento topástico, que é o momento do exercício de fixação do que nós vimos, tá bom? Exercício de fixação, que é o auge, né? É o auge, deixa eu botar aqui para carregar, que a gente vai ver realmente se a gente aprendeu ou não, tá? Como eu estou dizendo, os exercícios de fixação são os exercícios mais direcionados à aula, mais objetivos. Os exercícios mais complexos estão na parte aí, nos módulos de exercícios, tá bom? Dividido por níveis, nivelamento médio, simples, médio e difícil, tá bom? Beleza? Porque é assim que é dividido dentro das provas dos vestibulares e dos concursos. Não é sempre no máximo. Eles dividem em questões simples, medianas e difíceis. Beleza? Vamos lá. Então a gente tem que se acostumar com isso. 1. O número atômico Z e o número de massa A de um íon monoatômico, olha, monoatômico, com carga 3+, que contém 10 elétrons e 14 nêutrons, são respectivamente, ó, ele quer saber o número atômico e o número de massa. Vamos chamar de X? Eu não sei quem é o elemento, chama de X. Faz isso, chama de X. E vamos lá.
Ele quer saber o número de massa? Não sei. Ele quer saber o número atômico? Não sei. Tá bom, tá certo. Mas quais são os dados que ele me fornece? Ele diz que ele tem uma carguinha mais 3. Opa! Se ele tem uma carguinha mais 3, eu já sei que ele perdeu 3 elétrons. Quando esse átomo de carga mais 3 tem 10 elétrons, veja bem, esse átomo de carga mais 3 tem 10 elétrons. Se eu quero saber o número atômico, basta eu fazer isso, ó. Deixar o número atômico na mesma quantidade que o número de elétrons. E como é que eu vou fazer isso, professor? Vê só. Esse camaradinha com carga mais 3 tem 10 elétrons. Ok? Se tem mais 3 porque ele perdeu 3 elétrons. Se eu devolver os 3 elétrons que ele perdeu, você concorda comigo que ele fica neutro? O número de prótons fica igual ao número de elétrons? Concorda comigo? Sim ou não? Ele tem mais 3 porque ele perdeu 3 elétrons. Então ele está com 10 elétrons. Se eu devolver os 3 elétrons que ele perdeu, ele vai ficar com 13 elétrons. Nesse caso, ele está neutro. Então, se ele tem 13 elétrons, ele vai ter 13 prótons também. E prótons é a mesma coisa que o número atômico. Então, eu já sei que Z é igual a 13. Isso eu já sei. Z é igual a 13. Conseguiu visualizar isso? Z é igual a 13. Show de bola! Só que ele quer saber o número de massa. Mas qual é a fórmula do número de massa? O número de massa é igual a Z, que a gente acabou de descobrir, que é o número de prótons, mais N. Só que a questão me diz que N é 14. Então, quem é o número de massa? O número de massa vai ser 13 mais 14. Prótons mais nêutrons. 13 mais 14 vai dar 27. Será que tem resposta para isso? Letra A, filhão. Letra A. Você conseguiu visualizar? Que legal essa questão. Tudo que a gente falou na aula foi aí diretamente relacionado a essa questão. Você conseguiu encontrar, a partir da carga que ele te deu, os conhecimentos, você voltou, transformou ele em neutro, descobriu o número de prótons e descobriu o número de massa. Top! Teve dúvida? Volta um pouquinho a questão, vê de novo a explicação. Próxima questão, exercício de fixação, Universidade Federal de Goiás, UFG. O número de prótons, nêutrons e elétrons representados por, olhe bem, o bário, eles têm 138 número de massa, 56 o número atômico e tem uma carguinha mais 2. Essa carga mais 2 quer dizer o que, fera? Carga mais 2, carga positiva, quer dizer que ele está perdendo elétron. Está perdendo elétron. Se eu perco elétron, eu fico positivo. Se eu ganho elétron, eu fico negativo. Não foi assim que a gente aprendeu? Beleza. Show de bola. Ele quer saber o número de prótons, nêutrons e elétrons. Vamos lá. O número de prótons é 56, que está aqui embaixo. O número de prótons não muda. Então, o número de prótons é 56, não muda, é 56. Chorou. Então, com isso, a gente já elimina a letra E e a letra D. Número de nêutrons. Nêutrons. Independentemente, a gente já sabia que vai dar 82, que todas as alternativas que sobraram têm 82. Mas deixa eu demonstrar para você como é que seria. Então, número de massa é quem? É próton mais nêutron. Só que eu quero saber o número de nêutron, então eu isolo N. N vai ser igual ao número de massa menos o número de prótons. Então, N vai ser igual a... Quem é o número de massa? 138. 138. Menos... Quem é o número de prótons? É o número atômico. 56. 56. Então, esse valor vai dar quanto? 82. Eu fiz a título para demonstrar para você porque que ia dar 82, mas nem precisava na questão,
Por eliminação, a gente já sabia que ia dar 82, então a gente já pulava para quem? O número de elétrons. Quem é o número de elétrons? Vê bem, esse camaradinho aí, ele quer saber o número de elétrons. Faz o seguinte, esquece a carga positiva dele, esquece a carga positiva. E pensa quando ele fosse neutro. Ele neutro, eu posso afirmar que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Faz um tempão que eu estou te afirmando isso. Ele neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, quantos prótons ele tem? 56. Então, ele neutro, eu tenho 56 elétrons também. Então, se a carga é 2+, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, quando ele perde 2 elétrons de 56, mais 2+ ou mais 2, ele perdeu. Carga positiva perde. Então, ele vai ficar com quantos elétrons? 54 elétrons. Então, qual é a resposta? Letra B. Número atômico 56, número de nêutrons 82 e número de elétrons 54. Você está vendo que tudo que eu falei para vocês está dentro das provas dos vestibulares, dos concursos, questões de níveis simples, mas porém essas pequenas observações, elas serão de extrema importância para a distribuição eletrônica, para números quânticos, para a tabela periódica, que já são assuntos mais complexos, tá bom? Vamos fazer mais um aqui do Instituto Federal de São Paulo. Questão boa. Diz assim, o elemento químico magnésio de um número atômico 12, ó, ele já está dizendo que o número atômico dele é 12. Pessoal, se ele diz que o número atômico dele é 12, tu já sabe que quando ele for neutro, ele vai ter 12 elétrons, filhão. Você está vendo que é repetitivo o raciocínio? Você está vendo? Ótimo. Ó, vou ligar aqui. É um micronutriente indispensável para a realização de fotossíntese, sob a forma de íons Mg2+. Opa, carga positiva. Carga positiva, eu perco elétron, ok? Então, eu tenho magnésio de número atômico 12 com carga mais 2, ou 2+, tanto faz, tá? Pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presentes nesses íons são, respectivamente, ó, ele quer saber pode-se afirmar que o número de próton e o número de elétrons presentes no íon Mg2+, tá bom? Vamos ver aqui. Tem uma pequena problemática aqui que eu acho que foi engolido, tá? Eu vou modificar aqui, vou botar aqui para você. Aqui é 12, né? 2 não, aqui é 12 e aqui é 12, tá bom? 12, 12, 10, 10, 12. Beleza? Não, né? Não. É 2 mesmo aqui. É isso mesmo, tá tudo correto aqui. Tudo beleza. Volta pra cá. Pensei que tava errado, mas tá tudo certo. Volta pra questão. Tá correto isso aqui, tá? Tá correto isso aqui, tá tudo corretinho, lindo. Beleza? Volta pra questão. O número de prótons não é o número atômico? Isso aqui é o quê? O número atômico. Se isso aqui é o número atômico, isso aqui é o número de quê? De prótons. Então, quantos prótons eu tenho, filhote? 12. Você entendeu por que eu tirei aqui? Porque isso ia ser 12 e 10, é da mesma coisa. É 2 mesmo, tá? Foi esse que eu olhei assim, pensei que estava errado, mas está correto. Então, o número de prótons é 12, corretíssimo. E o número de elétrons? Pessoal, faça a pergunta, quando ele era neutro, número de prótons igual ao número de elétrons. Então, quando ele era neutro, o número de prótons é 12. Então, também tinha 12 elétrons. Só que a carga mais 2 ou 2+ significa dizer que eu perdi 2 elétrons. Então, o Mg2+ vai ter quantos elétrons? Se eu tinha 12 quando eu era neutro, eu perdi 2. Quantos elétrons eu vou ter? 10. Resposta, letra E. Beleza? Entendeu? Então,
A questão tá toda perfeita, toda corretinha só. Só foi um equívoco que eu pensei que era 12 e 12 aqui, mas não, é 2 e 2 mesmo, tá tudo certo. Tudo beleza. Top, tudo certo. Instituto Federal de São Paulo. Então, 12 prótons, que é o número atômico, e 10 elétrons, que é o número de elétrons que ele tem agora, depois que ele perdeu os dois. Vamos fazer mais um exercício de fixação? O DESC. Um íon de carga mais 2, não sei quem é ele, vou chamar de X. Vamos começar a desenhar o que exatamente a questão pede. Eu já sei que é um íon qualquer, X, de carga mais 2. Tá? Possui 33 elétrons. Então, olha, esse íon de carga mais 2, esse íon, que é um cátion, ele apresenta 33 elétrons. Seu número de nêutrons é 2 unidades maior que o número de prótons. Ou seja, eu vou encontrar o número de prótons e sei que o número de nêutrons é 2 unidades a mais. Aí ele pede qual a massa do elemento. Então vamos lá. Qual é a fórmula? Massa é igual ao número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Vamos descobrir o número de prótons e nêutrons, que a gente descobre o número de massa. Vamos lá. O número de prótons quem é? Pessoal, esse átomo está com carga positiva. Vamos deixar ele neutro? Porque se eu deixar ele neutro, eu vou saber muito bem o número de prótons dele. Então, ó, quando ele é mais 2, ele tem 33 elétrons. Mas o que quer dizer esse mais 2? Esse mais 2 significa dizer o quê? Que ele perdeu 2 elétrons. Por isso que ele está com 33. Se eu devolver os 2 elétrons que ele perdeu, ele fica neutro. Ou seja, o número de prótons fica igual ao número de elétrons. Tá bom? Então, se eu devolver os 2 elétrons que ele perdeu, eu vou ficar com 35 elétrons. Consequentemente, meu número de prótons é quanto? 35. Que lindo. Então, vamos lá. O número de massa é igual ao número de prótons, que eu acabei de encontrar, que é 35, mais o número de nêutron. Só que a questão diz que o número de nêutron é 2 unidades a mais que o número de prótons. Então, 35 mais 2, 37. Então, qual é a resposta? Olha aqui, letra D, 72. 35 mais 37, 72. Então, o número de massa desse elemento químico vai ser quem? 72. Você conseguiu visualizar? Você viu que a lógica para ser feita é a mesma? É a mesma. Então, isso aí vai aparecer em todas as questões. A lógica é a mesma. Estou falando de ciência. Não vai mudar, não, meu irmão. Isso não. Então, aprenda essa base. Aprenda a identificar prótons, nêutrons, elétrons e número de massa. Porque você aprendendo a identificar esses pontos, você vai poder identificar quem é isótopo, quem é isóbaro, quem é isótono, quem é isoeletrônico. Você vai saber mexer com tabela periódica, distribuição eletrônica. Mas, primeiramente, você tem que saber essa base. Beleza? Vamos fazer outro exercício de fixação, porque nesse curso, nosso curso é um curso teórico e com muito exercício, tá bom? Para a gente fixar mesmo, tá bom? Mais um exercício de fixação. Ó, o símbolo para o íon cálcio Zn mais 2, opa! Eu nem me importo mais pelo valor, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, se é 6, se é 7, se é 10, não importa. Eu olho logo pro sinal. Se é positivo, eu estou perdendo elétron. Se é negativo, eu estou ganhando elétron. Então isso indica o quê? Indica, ó, o símbolo para o íon cálcio Zn mais 2 indica que é um cátion. É um cátion, né? Carga positiva é um cátion. Possui 2 prótons a mais que o respectivo átomo neutro. Prótons? Eu mexo no número de prótons? Não mexo no número de prótons, né? Ganhou 2 elétrons? Eu já paro aqui, filho. Ganhou 2 elétrons? Não. Eu não ganhei 2 elétrons. Eu perdi 2 elétrons.
Então, letra A, só o 1 está verdadeiro. Por quê? É um cátion porque é positivo. Sim, verdadeiro. Possui 2 prótons a mais? Não possui prótons a mais. Porque eu não mexo no número de prótons. Não vou mexer no número de prótons. O número de prótons, ele neutro, é igual ele com carga positiva, é igual ele com carga negativa. O número de prótons é o mesmo sempre. Lembra que eu falei isso? Não mexa no número de prótons. Muito bem. Ganhou 2 elétrons? Lógico que não. Carga positiva não ganha elétron. Carga positiva perde elétron. Então, resposta letra A. Mais exercício de fixação, meu filho. Aqui é pauleira. Esse curso de Química é baseado nas questões, para você visualizar e ver como que cai na prova. E você tá vendo que não é um bicho de 7 cabeças não, tá? Vamos lá. Unicinos, Rio Grande do Sul. Segundo dados experimentais, o oxigênio do ar que respiramos tem exatos 99,759% de O8, 16, 0,037 de átomos de O8, 17 e 0,204% de O8, 18. Diante desta constatação, posso afirmar que essas 3 fórmulas naturais do oxigênio constituem átomos que entre si são... Cuidado! Olhe bem, cuidado. Não falei de isômero, tá fora. Isótonos têm que ter o mesmo número de nêutron. Não é o caso. Eles têm o mesmo número de prótons, ó. Oxigênio, número de prótons 8. Oxigênio, número de prótons 8. Oxigênio, número de prótons 8. Tá modificando quem? O número de massa. O número de massa é diferente. Então, eles são quem? Eles são isótopos. Letra D. Por que eles não são alotropos, professor? Se o senhor já falou de alotropos lá na frente. Não são, porque para ser alotropos do oxigênio, eu tinha que estar falando do O2, que é o gás oxigênio, ou do O3, que é o gás ozônio. Se eu falar desses dois, eu estou falando de alotropia. Mas eu não falei de alotropia. Não falei do O2, nem falei do O3. Só falei de mesmos oxigênios, com o mesmo número de prótons, e diferentes números de massa. Isso representa isótopos. É o fenômeno da isotopia. Isótopos. Cuidado, viu? Porque muita gente poderia marcar alotropos. Não, não, não. Alotropo do oxigênio só se ele estiver falando do O2 e do O3. Mais uma questão de fixação. USS Rio Grande do Sul, tchê. Vamos lá? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico. Beleza, isso é uma afirmação. Mas diferem no número de massa. Tá. O magnésio possui isótopos de número de massa iguais a... O magnésio. Vamos botar aqui. Magnésio vai ter... Aí diz que o magnésio tem número atômico 12. Então, se todo mundo é magnésio, todo mundo tem número atômico 12. Entendeu? Não mexe no número de prótons, velho. Não mexe. Que lindo, né? Que lindo. Então tá aqui, todo mundo tem número atômico 12. Show de bola. Só que ele diz que eles têm, respectivamente, número de massa 24, 25 e 26. Ou seja, eles são isótopos. É o mesmo elemento químico que tem o mesmo número atômico, porém tem diferente número de massa e diferente número de nêutron. Aí ele quer saber o número de nêutrons dele. Aí fica fácil, filho. É só você saber que número de nêutrons, a gente já fez várias questões assim, é o número de massa menos o número atômico, o número de prótons. Beleza? Top das galáxias? Ó, tá até aqui, ó. Vou até apagar aqui, ó. Já tinha montado até um esqueminha aqui pra vocês. Deixa eu apagar aqui pra vocês verem como é que vai ficar legal. Olha aí, alternativa letra C. Letra C. Por quê? Ó, o magnésio possui número de massa 24, 25 e 26. Quem é a fórmula número de massa? A é igual a N mais P. Isolando, número de nêutron vai ser massa menos próton. Então vamos lá. Quem é o número de massa? 24.
Quem é o número de prótons? 12. 24 menos 12, 12. Quem é o número de massa? 25. Número de prótons? 12. 25 menos 12, 13 nêutrons. Quem é o número de massa? 26. Número atômico? 12. 26 menos 12, 14. Então, os respectivos números de nêutrons serão 12, 13 e 14. Resposta, letra C. Agora sim a gente finaliza a nossa aulita de estrutura atômica. Topada essa aula foi, hein? Topada, topada. Beleza? Então, volta, assiste a aula de novo, faz os exercícios novamente, não tem problema. Agora, teve dúvida, persistiu na dúvida, pode me contactar que eu vou tirar tua dúvida pessoalmente, em tempo real e ao vivo. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula até o final. Uma aula muito importante para os nossos próximos assuntos. Até mais.